aqui, tinha o número 13 e o número 33 também. É o 13. A honestidade está mantida. Então tá bom. Bom, gente, boa noite a todos. É um prazer enorme estar de volta aqui nessa casa. E só corrigindo, eu acho que é demais para mim se referir-me como palestrante. Eu sempre como uma pessoa que gosta de falar. E eu não sabia o quanto eu gostava do microfone até que me deram na mão. Eu achava que o problema era você começar a falar no microfone, o problema era a hora de parar. E para a sorte de vocês, Valdir, da última vez eu não sabia, hoje eu já vim sabendo que é gravado. Quando é gravado, às vezes eu reclamo, lá é transmitir ao vivo, eu não gosto muito. Você fala, mas por que você não gosta? Porque tem mais gente assistindo, falando que a gente tem que se comportar, porque vai ficar gravado, então a gente tem um pouquinho menos de liberdade. Claro que eu estou brincando, a gente leva as coisas a sério, então. Mas é bom a gente quebrar um pouquinho o clima, porque os problemas estão aí, né, gente? Batendo na porta. As questões que a gente tem que resolver estão sempre em vigor. Afinal, faz parte da condição de encarnados, pendências para a gente resolver. Seja de ordem material, emocional, campo afetivo, principalmente, às vezes dentro da família. Então a gente sempre tem alguma coisa, ou acho que no caso da maioria de nós, algumas coisas que a gente precisa dar alguns passos à frente. E a gente precisa de um norte para isso, para que isso aconteça. E temos muitas fontes de conhecimento hoje em dia. Temos as palestras presenciais, palestras online, inúmeras obras. Né? E é importante a gente saber que nas obras, principalmente, e agora eu falo especificamente das obras do Chico Xavier no Emmanuel, a partir de uma certa época, não sei, não lembro se foi na década de 70 ou 80, eles começaram a escrever livros menores, mais curtos. Emmanuel, que é quem ditava as regras, ele entendeu que não era mais necessário aqueles livros volumosos, depois de, obviamente, muitos que já tinham sido escritos. Ele entendeu que a humanidade já estava preparada para compreender mais com menos. Então foi quando começou a sair aquele monte de livrinho de bolso dentro do filme. Então você abre uma página, tem às vezes 5, 6 frases ali, um lembrete diário, né? Para a gente só que ir por trás dessas 5, 6 frases. O que tem ali? Quer dizer, o que Emmanuel e Chico esperavam que a gente tivesse para conseguir extrair o máximo de informações dessas frases. A gente vai trabalhar aqui a questão da busca pelo conhecimento. Então eu escolhi um texto para falar aqui hoje de um livro chamado Calma, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico. O nome do texto é Prevenções Negativas. São 10 frases no total, e eu duvido muito que a gente vai conseguir passar pelas 10 aqui hoje, mas eu vou fazer o possível. E é um convite para que a gente comece a ver, principalmente esses livros curtos, ou quando a gente vê alguma frase, alguém posta uma frase do Chico, do Emmanuel, da Joana, a gente às vezes tira print na tela, dá uma olhada naquilo, mas para a gente já começar esse raciocínio do além do fato, que essa é a visão que a doutrina espírita pede para que a gente tenha. Então, dentro daquela frasezinha ali, não é para eu aproveitar o tamanho dela e decorar, né? Ou eu ler ela 10 vezes por dia. É justamente o que tem por trás dessas frases, porque nenhum espírito desses, né, iluminados, principalmente por trás de grandes médiuns, ele usa palavras à toa, nem palavras em ordem aleatória. Ele fala exatamente aquilo que precisa ser dito, porque ele sabe exatamente o que a gente está precisando. Então vamos começar a primeira frase. Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Então tem duas questões importantes nessa frase aqui. Então, de novo, mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Então o que seria prevenção negativa?
né? A prevenção, a gente se prevenir quando a gente antecipa que algo pode acontecer e a gente tenta, né, minimizar os efeitos daquilo, ou evitar os efeitos daquilo. Exemplo clássico: eu vou sair da minha casa, tem uma nuvem preta no céu, falo, pode ser que chova, vou levar um guarda-chuva. Então a prevenção, ela não é de todo ruim, a gente tem que ser precavido, porém existe um limite, que é quando a prevenção, essa questão de querer antecipar o que pode acontecer, ela pode tanto nos paralisar, ou ela pode exercer um peso extremamente mais difícil para carregar na nossa vida. Então, um exemplo, né, material, imagina uma pessoa que ela quer, antes de sair de casa, ela está preparada para tudo que pode acontecer no dia, né? Então ela vai levar um guarda-chuva menor, um guarda-chuva maior, uma capa de chuva, uma galocha. Vai que acontece alguma coisa, eu preciso de um terno, vou levar um terno também. E vai que eu preciso, sei lá, esquentar minha comida e lá o micro-ondas está quebrado, vou levar o micro-ondas junto. Se você for parar para pensar tudo que pode acontecer no seu dia e quiser estar preparado materialmente para aquilo, a gente vai precisar de um charreteiro particular antes de ir trabalhar, todo dia, para poder carregar tudo e que não falte nada, né, no nosso dia, dentre as coisas que podem minimamente acontecer. E, trazendo dessa forma, parece absurdo, fica claro que é absurdo, fica claro que é inviável. Mas no campo das nossas emoções, nem sempre isso fica claro, porque a gente quer estar preparado para tudo que pode acontecer, quer estar no controle de tudo que pode acontecer, e isso é impossível, assim como esse critério material, a gente nunca vai estar preparado para tudo. No campo emocional, embora não seja tão visível quanto no material, o quanto é exaustivo a gente passar a nossa vida e nossos dias com todas as defesas levantadas, sempre preparado para o pior que pode acontecer de uma situação, sempre querendo estar no controle de coisas que não estão no nosso controle. Então, essa é a tal da prevenção negativa. E o Emmanuel, ele já dá a solução. Para a gente evitar a prevenção negativa, o que a gente faz? Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem. Ou seja, é a questão justamente da organização mental, do pensamento positivo, da prática do vigiar e orar, a vigília de pensamentos, as conversas com Deus, com a espiritualidade. Só que para isso, a gente tem um pouco mais de substância, como eu disse no começo, sempre olhar além do fato, exige a busca pelo conhecimento, que é, né, se não for o mais, um dos mais importantes objetivos da doutrina espírita, é que todo mundo, né, vá se alimentando de conhecimento, porque o Espiritismo ele vem com uma terceira revelação, que é a busca pela verdade. Então, se ele vem nos mostrar a verdade, a gente precisa o quê? Conhecer a verdade, buscar os elementos. Nós temos obras excelentes de sobra, aí que eu vi ali que tem uma biblioteca aqui, né? Então a gente precisa dar esse passo. Então o conhecimento aqui que vai nos levar até essa ideia clara e positiva do bem, em primeiro lugar, é a questão do autoconhecimento, né, que muito se fala, que é a gente conhecer, eu vou resumir aqui porque não é o objetivo, mas é a gente conhecer os nossos limites, basicamente, os limites positivos e negativos. Então, quer dizer, o que eu tenho de bom que eu gostaria de manter? O que eu ainda não tenho que eu gostaria de passar a ter? E o que eu já tenho e não quero mais, ou o que eu já fiz e não quero mais voltar para aquele lugar, para aquele ambiente, para aquela situação. Então é a gente saber onde estão todos os nossos limites, para o bem, para o mal, os lugares que eu nunca mais quero visitar, e os lugares para onde eu quero ir ou onde eu quero permanecer. Então é basicamente a respeito disso. A gente tem que conhecer o nosso lado ruim para saber do que a gente é capaz, para reconhecer onde estão as nossas fraquezas e não cometer mais esse erro, que é inclusive, segundo Joana de Anjos, é a função pedagógica da culpa, que deveria ser a única função da culpa na nossa vida, porque ninguém tem que viver arrastando o peso da culpa. Mas ela tem uma função pedagógica, de caráter pedagógico, é a especialidade de Deus, que é o que a gente chama de sofrimento,
é visto do lado de lá como a correção, como o aprendizado, o amadurecimento. Então, que a culpa, gente, quando a gente faz esse encontro consigo mesmo, pô, eu já fui ruim, eu já prejudiquei. Essa culpa que a gente sente, a gente tem que administrar ela para que ela só sirva para esse caráter pedagógico, ou seja, ela tem que servir para eu lembrar que eu não sou perfeito, para eu lembrar que eu não estou na posição de julgar o outro e para que eu nunca mais cometa aqueles erros. Inclusive, esse é o método, né, para a gente se desenvolver. É um método antigo, mas ele é muito eficaz, que é tentativa e erro e a repetição. Então a gente entra aqui no ciclo do erro, dos erros cometidos, que em termos simples, né, resumidamente, e quiser saber mais sobre isso, é a questão do erro tratada por Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo, que o erro passa por 3 fases. Na primeira, quando ele está no primeiro estado, eu erro, mas eu não sei que eu estou errando, eu não sabia que aquilo era errado, e eu não tenho consciência de que aquilo prejudicou um outro irmão, uma outra irmã minha. Então, só que aqui, só o fato de estarmos todos reunidos aqui, a gente já passou dessa fase. E a segunda fase é, eu sei que é errado, eu sei que vai gerar consequências, mas quando chega na hora do vamos ver, quando chega no calor do momento, quando chega no pico emocional, mesmo sabendo que é errado, na prática eu ainda não consigo administrar aquilo. Então eu erro, aí eu me sinto culpado, me sinto mal, caráter pedagógico da culpa vai afunilando até que esse erro não seja mais cometido por mim. Então assim, título de exemplo, só para ficar bem claro, nós todos, né, dada a pluralidade de encarnações, a gente já matou outra pessoa achando que é certo. Hoje, a gente não comete mais esse erro. É a terceira fase. Eu já sei das consequências, eu não cometo mais esse erro. Tanto que falar isso agora parece algo, né, esdrúxulo, absurdo. Mas é verdade, a gente tem que ir contextualizando. Para a existência atual, com certeza tem erros que todos nós aqui já cometemos, cada um na sua individualidade, e que a gente primeiro não sabia que estava fazendo errado. Aí a gente aprendeu. E alguns desses erros, depois que a gente chega na segunda fase, a gente consegue não mais cometer aquele erro. Outros a gente vai passar, às vezes a gente está na terceira encarnação já, com uma questão, né, que se chama de má tendência que a gente tem, uma dificuldade de perdoar, a questão do orgulho, de repente, a questão da vaidade, cada um na sua individualidade. E a gente já está na terceira encarnação tentando não cometer mais esse erro, tentando pular para a fase 3, mas a gente está sabendo que é errado, mas faz, sabe que é errado, mas na hora dela eu não consigo fazer. Então, de novo, é tentativa e erro. Como que a gente vai se municiando nessa questão para que o erro seja, né, a gente conseguir controlar essa fase 2, mesmo sabendo que é errado, é justamente se aprofundar. Como eu disse, o conhecimento em 2 etapas. No autoconhecimento, por que eu sempre falho na hora? Por que isso ficou ruim essa frase? Por que eu sempre falho na hora que eu sou colocado à prova? Aonde está? Ah, mas é aquela pessoa ali, que ela me desperta alguma coisa ruim. Por que aquela pessoa eu sinto, sabe, parece que não basta, tem alguma coisa invisível aí que parece que está em conflito quando ela se aproxima? Ou por que aquele lugar, aquele ambiente, com aquelas pessoas, mesmo sabendo que não está certo, não faz bem, eu me sinto, de alguma forma, uma parte minha se sente confortável ali? Ou por que às vezes, quando eu estou, de repente, devolvendo algo que uma pessoa fez para mim, foi grosseira comigo, eu estou devolvendo a grosseria, por que uma parte minha gosta de sentir esse controle? Uma parte minha gosta de sentir esse poder? É através do autoconhecimento, da autodominação. Tem séries fantásticas da Joana de Ângeles, tem livros mais recentes do Espírito, da Anísio, da Silveira, que falam muito sobre essa questão do campo das emoções. E tem explicação para tudo, é só a gente buscar. Só que para a gente saber o que a gente está buscando, qual a melhor fonte e para onde a gente tem que ir,
a gente precisa estar ciente dos nossos méritos e também das nossas imperfeições. Por isso a grande importância dessa questão, autoconhecimento e busca pelo conhecimento. Aqui essa conversa foi mais fácil porque se estamos todos aqui, todos já concordamos com a fonte da busca pelo conhecimento, são as obras da doutrina espírita. A gente já acredita, já aceitou que ela traz as respostas para nós, senão não estaríamos aqui. Então nós já temos passos muito importantes dados nessa questão do descobrir como evitar essa prevenção negativa que se desdobra na paralisação ou na necessidade de controlar tudo, ambas de formas diferentes, prejudiciais para o nosso progresso. Essa segunda frase, eu acho que não tem ninguém aqui que escapa dela. Não mentalizes sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez eles jamais aconteçam. Então é uma continuação, né? Mas dando um outro enfoque na frase 1, a questão de querer estar prevenido para tudo, que é a questão do controle, a questão da fuga daquilo que a gente tem que fazer. Então essa frase aqui para a gente não mentalizar coisas que podem acontecer amanhã e viver em função como se aquilo já fosse uma realidade, que pode não acontecer, eu desdobrei aqui em 4 aspectos. O primeiro deles é o seguinte: sofrer por 15 dias e 1 hora, ou sofrer por 1 hora? O que parece melhor para vocês? Eu sou advogado e no começo da minha carreira eu às vezes tinha uma decisão judicial que era desfavorável. Em regra, o prazo para eu recorrer é 15 dias. E como já tinha algumas coisas prontas, eu demorava 1 hora e meia no computador para montar o que eu tinha que fazer para entrar com o recurso. Mas era muito frustrante para mim saber quando eu estava certo em uma decisão contrária. Então o que eu fazia? Eu ficava 15 dias falando mal que não tinha dado a decisão, falando, né? Jogando aquela energia negativa, a minha revolta com aquilo. E no final, no 15º dia, o que eu tinha que fazer? A mesma coisa que eu deveria ter feito no primeiro, sentar durante 1 hora e meia no computador e fazer o que precisava ser feito. Na época eu não tinha noção do quanto era prejudicial isso, mas eu escolhia deixar aquilo, fazer parte da minha vida, me incomodar durante 15 dias, quando eu podia, no momento que eu vi, na primeira oportunidade, em 1 hora resolver aquele problema e tirar aquilo da minha esfera de preocupação. Então, normalmente quando a gente tem algum evento, alguma coisa no nosso horizonte, está marcado para daqui 20 dias, está marcado para daqui 1 mês, é uma reunião que vai ser complicada, uma entrevista de emprego que eu estou ansioso, uma prova que eu vou fazer. A gente precisa tomar muito cuidado, porque ao invés de deixar para chegar naquele momento, a gente pode estar prorrogando por tempo indefinido, ou, em caso limitado, se tiver uma data. Algo que pode não ser tão ruim como a gente está imaginando, algo que a gente pode chegar lá e se dar super bem. E esse alimentar dessa ansiedade, dessa angústia de ficar tentando antecipar, ela ocupa um espaço importante no nosso campo mental, no nosso campo emocional. Então, o que poderia estar sendo energeticamente produtivo, justamente para minimizar os efeitos de algo que a gente acha que vai ser ruim ou extremamente difícil, na verdade está ocupando espaço, está impedindo a gente de se dedicar 100% para aquilo. Então a gente às vezes acaba ficando com uma percepção distorcida de alguns eventos da vida, porque a gente torna eles mais desafiadores do que eles realmente deveriam ser. Eles ocupam mais espaço na nossa vida, no nosso campo mental, nos incomodando e tendo muita mais importância do que eles mereceriam. E isso, com o passar do tempo, a gente vai distorcendo a nossa visão e de repente a questão para a gente mudar para o novo, a gente vai passar aqui na outra frase, a questão da química cerebral, quando a gente tenta algo novo, mas a gente vai se fechando cada vez mais. E tem
vertente filosófica, que fala isso. Eu acho que é uma coisa que hoje a gente vê nas redes sociais, muita gente vendendo curso, principalmente vendendo curso de que você vai ficar milionário sem trabalhar, se você comprar o curso dele, né? O que a gente mais vê por aí. E pessoas misturando isso com saúde mental. Então eles usam algumas frases lá, fazem umas paráfrases, né? Como se eles tivessem acabado de inventar. Então eu falo para você que você pega no mínimo 50% de qualquer um desses cursos, você encontra uma doutrina, uma filosofia chamada estoicismo, que é, acho que de 3 séculos ou mais antes de Cristo. Foi lá que inventaram um monte de coisa que estão sendo usadas hoje para vender curso. E eu peguei uma frase aqui, que é essa questão: se está fora do seu controle, deve estar fora da sua esfera de pensamento. Então, 3 séculos antes de Cristo, já tinha gente que tinha pensado nisso, e isso vem registrado para nós. E uma outra questão, né, dessa que a gente falou aqui, o novo fica muito mais difícil do que deveria ser. O passo para o diferente está mais pesado, a distância parece maior. Isso leva a gente para uma outra questão, que ela é perigosa, porque solidariedade a gente normalmente é algo positivo, algo que as pessoas deveriam ter mais, a sociedade deveria ter mais. Só que quando a gente já não está no nosso perfeito equilíbrio, a gente pode usar a solidariedade como também um método de fuga. Porque parece solidariedade, tem forma de solidariedade, mas na verdade eu só estou correndo atrás das questões, dos problemas de todo mundo, porque no fundo eu não quero lidar com o meu. Então a gente pode acabar ficando com essa visão transviada, inclusive de comportamentos que eram para ser solidariedade. Então tem pessoas que deixam de se cuidar, deixam de correr atrás, de se preocupar, porque quando ela olha para ela mesma é mais difícil. Porque quando a gente olha para si mesmo, a gente tem visão do todo, da profundidade, que são as coisas. As escolhas, elas ficam mais complexas quando a gente sabe todas as informações, não é? Por isso que é tão fácil resolver o problema do outro. Ele vem, você que eu falo, não, faz isso aqui que vai dar certo. Lógico, a gente só sabe aquele fragmento que ele contou, a gente não sabe nada que está por trás daquilo, nem que levou ele até aquela situação. Né? As possíveis consequências se ele fizer a escolha errada. Nós não temos a noção de tudo. Então, tem gente que às vezes acaba, né, levando a vida assim, ou em alguma fase da vida. De repente, ela quer saber tudo o que acontece com todos. Às vezes, é uma pessoa dentro de uma família, ela quer saber se a vida de todo mundo está redondinha, se vai, como fazer, como está sempre à disposição. E isso, né, na teoria, parece ótimo, mas deixa de ser ótimo quando ela é uma fuga. Então é uma fuga das minhas responsabilidades, das minhas obrigações, da minha evolução, que é obrigatória, não é opcional, né? A lei do progresso, ela é válida para todos, ela está em vigor 24 horas por dia, é uma lei de Deus e ela vai ser feita no ritmo de cada um, mas ela tem que ser feita. Então tem gente que, para fugir dessa questão, e esse que é o problema, esse que é a sedução, porque a gente está fazendo alguma coisa. Não sei se ficou claro. Você está fazendo alguma coisa, você está se movimentando. Porém, aquelas questões suas que você precisa resolver, que incomodam, elas estão ficando para trás do mesmo jeito, porque você está se movimentando para tudo, menos para elas. Então a gente precisa tomar cuidado com o tanto de responsabilidade que eu estou assumindo, até que ponto isso realmente é porque eu tenho tanto para oferecer, e a partir de que ponto que passa a ser porque eu estou fugindo de alguma coisa, ainda que esteja na aparência, na prática também sendo solidariedade, mas há um custo pessoal que uma hora a gente vai ter que enfrentar. E como eu vou fazer para delinear isso? Voltando, né? Como eu disse, os Espíritos não usam palavras à toa nem colocam as coisas em ordem aleatória. Por isso que na primeira frase vem a questão do autoconhecimento e da busca pelo conhecimento, para a partir daí a gente ir sabendo delinear melhor as coisas. E por que a gente fica? Né? Por que é tão sedutor essa questão da solidariedade, de fugir das coisas, procurando outros para fazer? A
Procrastinação, né, eu deixo para o profissional de saúde mental, mas só para deixar registrado aqui, em suma, é porque o nosso cérebro está sempre buscando conforto. Então, quando a gente coloca alguma situação desconfortável, a parte do cérebro que impede a gente, que está buscando esse conforto, esse bem-estar, ela é ligada com o instinto de sobrevivência. Por isso que é tão forte dentro de nós, por isso que ninguém escapa a isso. Então, se vier com a mesma força, claro que não é, tá? Mas vem no mesmo lugar ali, tem a mesma reação química a nível cerebral do nosso mecanismo de sobrevivência. Então, pensa no esforço que o nosso cérebro faz e como é agradável para ele que as coisas se mantenham. Por quê? Porque a nível racional, eu sei que o novo ele pode ser desafiador, ele pode parecer difícil, pode parecer que não está ao meu alcance, mas eu sei da potencialidade dele ser melhor, de dar uma guinada boa em algum aspecto da minha vida que eu estou querendo mudar. Mas a nossa química cerebral não entende dessa forma. Esse potencial de algo ser bom, ele não entra na conta. Então continua sendo a melhor coisa, e é para onde vão os estímulos, de manter as coisas como elas estão. Por isso que é tão confortável a gente ficar na procrastinação. Aí entra um conceito que é a zona de conforto, todo mundo conhece, mas é uma zona de conforto desconfortável. Por quê? Porque não está bom do jeito que não está do jeito que eu queria. Mas parece que o novo, o diferente é pior que isso. E mesmo que aquilo não está bom, pelo menos é algo que não está bom, que eu já sou familiarizado, então eu fico mais à vontade ali. Então é a zona de conforto que eu já conheço, pois ela é desconfortável por quê? Porque eu não estou me sentindo plenamente bem. A minha consciência já me puxa para algo que precisa ser feito diferente. E tem uma outra questão que entra aqui, do porquê que a gente não deve ficar adiando as coisas, dentro de muitos porquê. Porquê aqui? Então vamos imaginar que tem uma fila de pessoas. E você é o primeiro da fila. E atrás de você estão os familiares que você pode contar, estão os seus amigos. Se você é o primeiro da fila, você se depara com uma situação que você não quer lidar com ela, você não sabe lidar com ela, você vira para trás, vai ter alguém atrás de você para passar a vez. Pode ser seu pai, sua mãe, tio, primos, amigos, pessoas que você pode contar na sua vida quando você precisa de ajuda. Mas dada a evolução normal da vida e o passar do tempo, um dia você vai ser o último da fila. Um dia vai ter pessoas na sua frente que não vão saber, ou não vão conseguir, ou estar preparados o suficiente para lidar com situações, e eles vão olhar para trás, e vai ser você. Além do que tem situações na vida, nós somos o único na fila, que são as provas que a gente às vezes escolheu, né, ou que a gente tem que passar, e que depende única e exclusivamente de nós. Não adianta ninguém querer fazer por nós, porque tem avanços, progressos a nível moral e espiritual que é com a gente que tem que fazer. Ninguém, por mais que a mãe ama, ela pede para Deus para ela passar no lugar do filho, não vai, porque é ele que tem que passar. Então, vão ter os casos que pessoas que a gente ama vão precisar de nós para tomar essa atitude, para dar uma decisão, para falar como as coisas vão ser a partir dali, e vão ter episódios na vida que não vai ter ninguém, estaremos sozinhos. Por quê? Porque é nosso para lidar, é nosso para ultrapassar. A nossa evolução, nosso progresso, né, nosso balanço existencial para ser analisado depois que a gente partir daqui, dependeria do nosso esforço próprio para aquilo. Então, se a gente escolhe a distração e a fuga dessas questões que eu falei, da solidariedade, buscar as distrações, o materialismo, tantas que a sociedade, o mundo material oferece, vai chegar uma hora que a gente vai se colocar na prova, a gente não vai estar minimamente preparado para aquilo. Então, dando o primeiro passo que todos deram hoje, acredito que não seja literalmente o primeiro de vir aqui,
buscar o conhecimento, eleger algo maior para a gente acreditar, né? Buscar conforto sabendo que existem seres, energias, entidades maiores que nós, que estão externas, que estão olhando, olhando, fazendo o melhor possível. É aí que a gente tem que buscar o conforto. E uma vez acreditando nisso, buscamos, através do conhecimento e dos momentos de dificuldade, um recurso valiosíssimo, que às vezes no momento de dificuldade a gente esquece, que é a oração, a conversa sincera e honesta com Deus. Mas aí vem a importância da gente se encher de conteúdo de estudo. Por quê? Porque senão às vezes a gente acaba não sabendo o que pedir numa oração, porque a gente não sabe o que a gente precisa de fato. E aí fica aquela ilusão de que a oração não funcionou. Mas nenhuma oração fica sem funcionar. Só porque não fez exatamente aquilo que eu pedi, não significa que ela não funcionou. Inclusive, acho que da última vez que eu estive aqui foi sobre isso que eu falei. Foi sobre a oração. E tem uma questão no Evangelho chamada a eficácia da prece. Eu recomendo que a gente coloque em dia essa leitura, porque para a gente não achar, não se frustrar nunca contra Deus, porque a oração é sempre ouvida, processada e atendida na forma que a gente precisa. Às vezes a gente está tão apegado naquilo que a gente queria que a gente não enxerga. E parece que a oração não funcionou, parece que Deus está sendo injusto. Quando a gente vai realmente ler isso, colocar isso à prova através dos livros do Evangelho também, principalmente, a gente vê que não existe injustiça. Então a gente precisa ter essa consciência de si mesmo, de algo maior, para que os baques da vida não sejam tão intensos e para que quando aconteça, a gente conseguir olhar além do fato. Porque quando a gente tem um problema e a gente foca demais nele, de repente é como se a gente tivesse, tem essa parede aqui, tem uma porta lá. Daqui onde eu estou, se eu ficar no meio do salão, eu estou enxergando que tem uma porta ali. Se eu precisar sair, eu vou. Se eu ficar grudado ali na parede, eu não vou ver nada. Eu só vejo aquilo que está na minha frente. Então a perspectiva ela muda. Se eu tenho algum lugar para sair, se eu tenho algum lugar para ir, ou se eu estou aqui sozinho, perdido. E como que a gente muda a nossa perspectiva, o nosso ponto de visão? É através do conhecimento. Sim, eu sei que eu estou falando mais nisso, mas aqui é importante. A gente precisa ter um pouco mais de carinho, de atenção e valorizar todas essas obras que a gente tem. E também porque uma vez eu falando em uma outra casa espírita, falei bastante sobre o Evangelho. E a hora que eu estava indo embora, uma pessoa me acordou e perguntou para mim: eu sei o que é o Evangelho, você falou tanto. Quer dizer, uma pessoa que já frequentava um tempo, ia, tomava passe, já deve ter escutado, né, muitas vezes sobre o Evangelho. Só naquele dia que ela pegou atenção, pela primeira vez ela pegou o Evangelho, levou para a casa dela. Então é muito importante que a gente tenha consciência disso. É individual a evolução. A gente pode contar com algumas pessoas para ajudar a gente a pegar impulso, mas tem passos que a gente precisa dar sozinho. Então que a gente possa realmente levar isso a sério. E quando a gente fica preso nessa questão da fuga, né, quando a gente fica paralisado, porque é difícil, o novo parece impossível, ou parece que vai ser muito doloroso, né? Como que a gente faz? A gente caiu nesse ciclo, que a gente pode falar também, que é um ciclo de ruminação e culpa. Então, como que ele funciona? Quanto mais eu penso, menos eu vou agir. Quanto menos atitudes eu tomo, pior eu me sinto. Quanto pior eu me sinto, mais eu penso sobre o quanto eu estou me sentindo mal, sobre o quanto eu deveria ter agido. Então é um ciclo. Quanto mais eu penso, menos eu ajo. Quanto menos eu ajo, pior eu me sinto. Quanto pior eu me sinto, mais eu penso. E quanto mais eu penso, o que acontece? Menos eu vou agir. Quanto menos eu vou agir, o que vai acontecer? Eu vou me sentir pior. E às vezes, fases da vida já aconteceu isso conosco. Às vezes está tudo bem, mas tem um aspecto da vida que a gente está nesse ciclo aí de ruminação pública.
Então a primeira coisa é lembrar, que já foi tratado aqui, o caráter da culpa ele tem que ser meramente pedagógico, só para que a gente não volte a determinados comportamentos ou ambientes. E como que a gente faz para quebrar esse ciclo? Parece que é difícil, né? Nossa, então como é que eu faço para sair? É difícil a prática, tá? Porque requer que um dia a gente tome coragem justamente para sair disso, dar o primeiro passo, é a ação, é a gente parar de romantizar ou dificultar demais, como visto na primeira fala, a prevenção negativa, é uma prevenção prejudicial. Então eu estou me preparando tanto para uma determinada coisa, estou fazendo curso, estou planejando, estou indo atrás. Você está fazendo tanta coisa na teoria e só falta migrar para a prática. Uma hora a gente tem que sair de ser um aprendedor para ser uma pessoa que faz aquilo que aprende. Então, como que a gente sai desse ciclo? Eu estou tentando, estou pensando, estou fazendo, estou me preparando. E você não consegue sair dela, você se sente mal, você está se preparando, mas você não consegue dar o passo, aí você se sente mal. E aí, chega a hora de dar o passo, você, não, deixa eu me preparar mais um pouquinho, né? É a ação. Aquela frase que eu acho que eu lembro desde quando eu sou criança, a frase velha, feito é melhor que perfeito. A gente tem que simplesmente fazer alguma coisa em direção àquilo que a gente já sabe que a gente quer, que a gente já definiu que vai ser bom para nós. E tem uma explicação um pouco mais detalhada a respeito disso. Porque essa mudança, quando a gente está naquele ciclo da ruminação culpa e a gente de repente dá essa quebrada e vai para a ação, a gente ativa uma parte do cérebro chamado córtex cingulado anterior. Ele é o que se responsabiliza, né, que se atribui a resiliência e a força de vontade. Então, não é meramente uma questão, né, do nosso campo emocional, é uma alteração química cerebral. Então, a gente está ativando essa parte do cérebro através do rompimento daquele ciclo de eu só penso, não faço nada, de repente eu comecei a fazer, ainda que não seja redondinho do jeito que eu gostaria que fosse, mas pelo menos eu comecei. É a partir dessa cultura que você ativa essa parte do seu cérebro responsável pela resiliência e pela força de vontade, e aí você entra num processo orgânico e endógeno, ou seja, que acontece, literalmente acontece dentro, né, na nossa química cerebral, e aí a motivação você começa a fazer ela de um processo interno, sem mais depender de reconhecimento dos outros, de algo que aconteça fora de você. Então percebe que começa e termina dentro de nós a solução para tantas coisas. Mas a gente precisa saber o que a gente quer, para onde a gente está indo, a gente precisa se preparar e uma hora tem que sair do papel, ainda que não seja no momento que você considerar ideal, nem que seja, né, do jeito que você queria, reunindo todas aquelas condições, senão você pode ver se tiver mais dentre tantos que tem por aí, um grande potencial, mas um potencial que não sai para o mundo, não se transforma em realmente uma sequência de atos que nos levem aonde a gente quer. Então, se tiver algum aspecto da vida que estamos nessa questão da ruminação de culpa, que encontre, né, e através da oração é um recurso valioso para a gente buscar força, buscar um pouco mais de inspiração, para que a gente consiga realmente dar o primeiro passo, porque ele é o mais difícil, mas também é extremamente importante. Ele vai deixando a gente mais motivado, mais destemido para aquilo que a gente se propõe a fazer, para aquilo que a nossa consciência já cobra que a gente deveria fazer. Bom, gente, eu falei que não ia dar para falar todas as frases, a gente está na quarta. Eu tenho que escolher uma, tá, para a gente finalizar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vocês estão precisando. Tem uma aqui que é sobre fofoca. Teve uns que olharam para baixo, eu acho que vai ser assim mesmo.
Inclusive eu estou preparando uma conversa, vai ser só sobre maledicência, que é impressionante quanta coisa tem para falar a respeito disso, a nível energético, espiritual, e também a nível de o que provoca a reação química no nosso cérebro, por que é uma prática tão assim. Então vamos finalizar com essa frase. Inclusive tem uma forma muito elegante aqui que Emmanuel usou. Boatos. Usa o teu arquivo de silêncio. Olha que gente chique que manda alguém ficar quieto. Né? Usa o teu arquivo de silêncio. Então vamos lá. De forma resumida, os pensamentos que a gente tem que seriam formatos energéticos. Aquela frase que fala que pensamento e energia, ela é verdadeira. O nosso pensamento, ele é o veículo de algo que se chama fluido universal. Alguém já viu isso em alguma obra, em alguma leitura? Fluido universal é a matéria que forma tudo. Tudo que a gente pode sentir, que a gente pode ver, tudo que existe aqui, também tudo aquilo que a gente não pode ver, que está em outros planos, em outras esferas, é tocado pelo fluido universal. É a matéria-prima com qual todas as outras se originam. E é essa energia que a gente movimenta através do nosso pensamento. E é como se a gente tivesse acoplado aqui, né, no nível espiritual, uma tela branca. E tudo que a gente pensa passa nessa tela branca. E esse filme que vai passando, essas imagens que a gente vai ver que são os nossos pensamentos, são visíveis, perfeitamente visíveis no mundo espiritual. Então, como que funciona a correspondência? Os espíritos que se identificam com aquilo que está passando, eles começam a prestar atenção. Então, o que a gente está jogando mais ali, o que prepondera ali, é o que a gente dá a entender que a gente gosta. É o que está predominando no nosso pensamento, né? Que outra mensagem que a gente está passando do lado de lá. Então, isso funciona a questão do princípio da correspondência dos espíritos que se aproximam. Conforme o nível energético, vibracional dos espíritos que se aproximam, a gente vai tendo repercussão. Às vezes, né, sabe, do nada vem uma tristeza, ou vem uma raiva, né, a gente vai ficando mais familiarizado com esse tipo de energia. Então varia de acordo com o que a gente está passando nessa nossa tela que fica acoplada ali. Então quando a gente participa, né, de uma roda ali, pessoas estão conversando e de repente surge o assunto de alguém que não é muito querido e de repente um julgamento sobre a vida de outra pessoa, né, que é muito comum quando fica sabendo que duas pessoas se separaram, por exemplo. Qual seria a conduta espírita adequada? Espero que eles consigam ser felizes, espero que se tiver alguma coisa para processar, eles consigam passar por isso. Se não era felicidade no estado ali, que eles encontrem onde está e deixar o assunto morrer. Mas o que normalmente a gente faz? Eu dele não teria aguentado tanto tempo. Eu dela, né? A gente já começa ali. O que a gente sabe daquele relacionamento? A gente não sabe nada. A gente sabe alguns fragmentos que foram relatados, que a gente nem sabe se a fonte é mesmo fidedigna, se está falando a verdade. E a gente sabe desses pequenos fragmentos, da complexidade que é um relacionamento de longa data, e ainda está colocando o nosso viés, a nossa visão, a nossa experiência de vida, sem saber absolutamente nada. Então começa, eu não deixava, eu não sei o que, não, mas eu fiquei sabendo que ele fazia tal coisa, que ela fazia tal coisa, e se deixar a conversa ainda longe. Eu já me afastei de pessoas que se deixavam, fica ali 2, 3 horas sentado numa mesa com o pessoal falando da vida alheia. Inclusive, isso é tão interessante que em uma palestra que eu falei sobre isso, e eu dei um exemplo aqui, uma pena que me fugiu o exemplo. Era um exemplo de um ambiente de trabalho, sabe? E depois que eu acabei,
Uma senhora veio falar comigo e ela perguntou quem tinha me contado aquilo que eu falei, entendeu? Porque eu acho que o exemplo caiu tão bem porque ela é amiga e ela é habituada com a fofoca, ela jogou também fosse, porque eu tinha escutado fofoca de alguém que estava espalhando ali na questão. Então, para a gente ver o quanto isso faz parte da nossa vida, se a gente permitir. E é perigoso porque é disfarçado de passatempo. E a gente costuma achar que se o outro não está sabendo que estamos falando dele, não tem problema. Ele não vai ficar triste, né? Ele está aqui só entre nós. Mas o que acontece? Sempre que a gente está julgando alguém, falando da vida de alguém, né? Como se a gente soubesse melhor a forma de lidar com alguma coisa, a gente está alimentando o nosso orgulho, a nossa vaidade, eles estão ali em alta, ainda que a gente não perceba. E quanto mais tempo a gente passa nesse tipo de ambiente, com esse tipo de pensamento, de energia, se ocupando disso, é o que a gente está jogando na nossa tela mental. Então, quem vai se aproximar? Muito provavelmente amigos aí que ainda não encontraram a luz, que estão aqui e gostam desse tipo de coisa, gostam do julgamento alheio, que se foram embora fazendo isso e ainda não foram reeducados. Então eles estão ali por perto e eles gostam. E como eles gostam de participar daquilo, passa tempo para eles vão chamando amigos também para ficarem sabendo. E a coisa pode ir escalando. Por quê? Porque a gente fala mal de forma inocente, de repente, num dia que a gente não está bem, a gente está carregado de raiva, aquele hábito ainda está ali. E aí tem uma outra história do Chico Xavier. Chegou uma mulher lá, uma senhora, que ela estava com uma dor de cabeça e ninguém sabia de onde vinha. Né? Claro que era mais limitado na época, mas ela tinha ido já no médico, tinha procurado que podia ser todos os exames, né, que já tinha feito, e nada tirava essa dor de cabeça dela. E aí ela procurou o Chico. E aí pela visão, né, Chico tinha, e Emmanuel também falou, né, Emmanuel mostrou a nível espiritual, ela estava como se fosse com alguma coisa atravessando o crânio dela. Então tinha ali a questão espiritual, mais branquinha, mais acinzentada, e tinha como se fosse uma flecha negra que estava penetrando ali a parte relativa ao crânio dela. Isso a nível energético, tá? Não era carne e osso, a nível energético. Tinha esse objeto não identificado negro que estava ali na região da cabeça dela. E aí o Emmanuel, o Chico não sabia o que era, eu tinha visto aquilo, e o Emmanuel explicou que aquilo era justamente porque ela, naquela era fofoqueira, né? Ela dava um passo além disso, mas ela era a pessoa lá no bairro dela, lá que ela queria ser a que sabe de tudo, então ela inventava histórias sobre as outras pessoas. Então, assim, todo mundo que queria saber os podres, alguma questão, alguma coisa de alguém, ia falar com ela, mas se ela não sabia, ela inventava. Então ela ficava só nesse tipo de ambiente. Então a maledicência era o estilo de vida dela. Então ela estava sempre envolvida, né, em psicosfera que tinha mentira, que tinha julgamento, que tinha até ofensa, que tinha atribuição de coisas, né, mentiras que pessoas não tinham feito, gerando consequências para essas pessoas. E aí foi se aproximando dela, às vezes entidades que tinham desafetos ali, ainda encarnados, sabiam que ela era facilmente influenciada por esse tipo de coisa e até sugeriam histórias. E eles tinham inserido esse objeto, que era a forma como eles acessavam ela com mais facilidade. Então, quer dizer, lá na década de, sei lá, 1940, no interior de Minas Gerais, aconteceu essa situação. Então vamos transferir para hoje tudo que a gente fica sabendo, tudo que a gente tem acesso, os meios de divulgação que a gente tem. Ficar sabendo alguma coisa com 2 cliques, você encaminhou para 500 pessoas, né, pelo WhatsApp. O cuidado que a gente precisa ter com informação, o carinho, né, então uma forma de caridade que a gente tem para lidar com a dor do outro, com as questões do outro, para evitar dar publicidade ao que não precisa, ao que na verdade necessita de compreensão, de apoio, né? Que a gente se lembre que
quando a gente já caiu, já escorregou, a gente precisou de uma mão para nos levantar. Então a gente tem que ter essa visão também com relação ao próximo, aproveitando a última frase aqui que é sobre caridade. Porque tem uma frase que eu li uma vez que ficou bem marcante para mim, que é: ninguém consegue se levantar quando ele está sendo empurrado para baixo. Então, às vezes, a gente pega alguém que está numa fase ruim, nos tratou mal, não tá bacana, não está fácil de conviver, e quando fere o nosso orgulho, a gente acaba esquecendo. E a gente esquece tudo isso que foi falado até agora, que eu também tenho defeitos, que eu também já tive culpa, que eu também já errei. Quando fere o nosso orgulho, isso fica meio nublado, né? Então, às vezes, é uma pessoa que é a mais difícil de convivência, que mais está precisando de ajuda. E se o que parte com relação a ela é só julgamento, cobrança, ou até falta de incentivo, a gente está empurrando ela para baixo. Um irmão nosso nunca vai conseguir se erguer se está todo mundo jogando ele para baixo. Então vamos ter esse cuidado, tá? Através do autoconhecimento, as nossas limitações, os nossos pontos positivos e negativos. No nosso caso aqui, através da doutrina espírita, o que eu posso buscar de conhecimento? Que obras poderiam me explicar melhor isso que eu sinto, isso que eu quero saber, isso que eu quero conquistar? Vamos sair do ciclo de iluminação e culpa, ativando o nosso cérebro, fazendo ele trabalhar a nosso favor através da ação. A ação não precisa ser grandiosa, pequenos passos na direção correta, na direção daquilo que eu quero, já é suficiente para iniciar todo o processo. Vamos evitar o julgamento alheio, vamos evitar as rodinhas de fofoca. Eu vou voltar aqui para falar mais sobre isso, para ficar tranquilos. E era isso, meu tempo está esgotado, não deu para falar tudo, mas eu acho que deu para falar bastante coisa. Eu agradeço mais uma vez o convite, a atenção de todos, o tempo de vocês. Desculpem qualquer coisa e muito obrigado.